E aí, meu povo, tamo de volta para mais um vídeo. Tô conseguindo manter aí os meus planos de conseguir postar um vídeo por dia durante a semana. Então vamos ver se a gente vai conseguir até o final da semana. Se der certo, semana que vem eu faço de novo. E hoje estamos com o nosso projeto Vampiros. Eu tô vestido a caráter aqui, né? Vocês podem ver. Olha lá, a maquiagem de vampiro que eu fiz aqui. Uma maquiagem mais levinha, não fiz aquela braba que eu sempre faço, não. E hoje a gente vai falar sobre um conto muito louco, um conto muito bom, um conto russo, que ele é uma história de vampiros bruxos. Uma vampira meia bruxa, uma bruxa meia vampira, esse tipo de coisa. E o conto se chama Vi, do Nikolai Gogol, de 1835. Aqui o nome do conto, e eu retirei ele dessa edição aqui, Caninos, a Antologia do Vampiro Literário, que saiu pela editora Berlendes e Vertec. Então, vem comigo logo depois da abertura? Pois é, povo, hoje voltamos com o nosso projeto Vampiros. Se tudo der certo, se as forças da natureza, o grande deus, a grande deusa, os elementais, tudo quanto é coisa de bom, mandar energia positiva pra gente, a gente vai manter esse quadro aqui semanal aqui no canal. Toda semana vai ter vídeo dele. E a gente vai conversar sobre esse conto hoje, que, gente, foi uma grata surpresa. O conto se chama Vi, foi escrito pelo russo Nikolai Gogol. Gogol, é isso mesmo, que tem acento. Gogol. Gogol, tem acento no primeiro O. E saiu dessa coletânea aqui, ó, Caninos, Antologia do Vampiro Literário, lançado pela editora Berlendes e Vertec. É uma edição bem bonita, eu gostei demais dela. Gente, e o perfume de hoje é esse daqui, ó. Natura Hoje. Essa aqui é a versão masculina dele. Tem a versão feminina também. Deixa eu ver se eu coloco aqui a mão aqui, se dá pra poder ler. Olha lá, Natura Hoje. E esse aqui eu escolhi justamente porque ele tem muito a ver com a história que a gente está conversando hoje. Porque é uma história mais rural, uma história que se passa no campo, que se passa em vilarejos à beira de florestas. E esse aqui é um cheiro bem verde, vamos passando aqui o perfuminho. É um cheiro bem verde, é um cheiro assim de jardim, de folhas, de casca de árvore, de floresta. É um cheiro muito gostoso, é um perfume leve, não é um perfume forte. E é uma delícia, uma delícia, uma delícia. Quem tem preconceito com esse negócio de eu uso só perfume masculino, eu uso só perfume feminino, tem ele na versão feminina, que é um pouquinho mais floral, menos verde e mais floral. Mas também tem essa pegada mato aqui também. Mas a versão masculina é maravilhosa. Eu gosto da versão feminina também, eu tenho ela aqui. Mas a masculina, assim, é irretocável e combina demais com o estilo do vídeo de hoje, da história de hoje. Vocês vão gostar. Então vão atrás desse perfume. E esse conto, eu já tinha um conhecimento prévio dele por ser muito famoso o filme dele. Só que a gente vai falar sobre o filme mais pra frente. Primeiro vamos falar sobre o livro. Essa história é um conto assim de umas 40, deixa eu ver aqui. Isso, são umas 40 páginas de conto. É um conto mais grandinho. É uma história russa, escrita em 1835. Aqui estão as informações. Ele foi publicado originalmente no livro Mirgorod, do próprio Alexei Tolstói. Nossa, eu tô falando do Tolstói. Do próprio Nikolai Gogol. Tô misturando os russos aqui. Foi lançado nesse livro do Nikolai Gogol. E o conto foi inspirado em diversas lendas lá da Europa Oriental. Sabe? Lenda russa, lenda ucraniana, lenda alemã e lenda romena, do folclore ali do pessoal. Então o conto tem uma pegada de folk horror, porque tem a presença de seres das trevas, da floresta e bruxas e feitiços. Tem uma pegada de história gótica, porque a gente tem a presença do morto que retorna à vida, do morto que bebe sangue, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem bem leve, uma linguagem bem atual, embora tenha os maneirismos e maneiras de falar do pessoal lá da Rússia, propriamente de sua época. É um conto assim bastante atual na sua linguagem, na sua narrativa, uma narrativa bem rápida. Mas tem uma coisa muito interessante, esse conto tem ares de conto de fadas, contos assim
contos celtas, contos da antiguidade, folclore, mitologia, esse tipo de coisa, tem todo esse ar. Então vamos lá para a história em si. A gente tem aqui o nosso protagonista, o Comar. Deixa eu lembrar aqui. Olha, gente, eu li esse conto esses dias, antes de ontem. O personagem protagonista, eu acho que é o Comar. É Comar mesmo, cadê? É isso mesmo, é Comar. O nome dele é Comar, com acento no A. E ele é um estudante de filosofia. E naquela época, onde se passa o conto, os idos de 1700 e pouco, a maioria das pessoas, para estudar, tinha que entrar para o seminário. Então ele é um filósofo, mas ele também sabe os preceitos da igreja cristã e tudo mais. Tanto é que aqui a religião deles é o cristianismo ortodoxo. É bem diferente do nosso aqui do Brasil, né? E ele tem todos os conhecimentos da palavra cristã também, ele é um filósofo e tudo mais. E acontece que eles estão no meio que umas férias entre muitas aspas assim, de verão. Então ele e mais outros dois amigos saem por aí pelas andanças, pelo mundo afora, pela Rússia afora aí, para poder procurar abrigo, procurar diversão, procurar aventuras e tudo mais. Eles vão se deparar numa noite bem fria, bem gelada e muito escura, mas tão escura que eles se perdem na estrada, vão se deparar com uma fazenda abandonada. E tá muito de noite, eles querem um lugar para poder dormir, e eles resolvem bater naquela fazenda. Eles estão vendo que ela tá abandonada, que tá em estado assim, decrépito, mas eles batem nessa fazenda porque vai que tem alguém, né? E uma velhinha muito sinistra atende eles e coloca eles para dentro e fala: tá bom, vocês podem passar a noite aqui, só que eu vou colocar cada um de vocês em um quarto diferente, porque vocês três juntos vão fazer uma algazarra e vão derrubar minha velha fazenda. E a velha coloca os três para dentro, coloca cada um num canto. E o nosso protagonista, o Comar, ela coloca ele no... é meio que um celeiro, mas é aonde ela guarda as ovelhas e os porcos durante a noite fria. A Rússia é gelada, né, a gente sabe. E coloca ele lá, ele vai, tá comendo um pão que ele surrupiou numa andança por aí, que ele guardou no bolso dele. E a velha entra. E a velha começa a encarar ele, começa a avançar pra cima dele. Ele até leva na brincadeira pensando que a velha tá querendo umas aventurazinhas mais sem vergonhas aí, digamos, com ele. Só que ela é velha demais e passou do ponto. Isso é o que ele falou. Não são palavras minhas, é o que ele fala aqui no livro. E a velha continua insistindo, indo pra cima dele, encarando ele e sorrindo pra ele de uma forma esquisita. Ele percebe que os olhos da velha estão meio que brilhando. Olha pra vocês verem que estranho. E acontece então uma coisa assim bem mirabolante e que é típica de uma história folclórica, de um conto de fadas. A velha meio que hipnotiza ele e ele começa a agir como um cavalo. E a velha monta nas costas dele e eles saem por aí, noite adentro, aí no meio da floresta, aí, cavalgando. A velha em cima das costas dele e ele cavalgando sem conseguir ter controle do próprio corpo e tudo mais. Ele percebe que essa velha então é uma bruxa. E ele sai voando com ela, a velha sai voando com ele como se ele fosse um cavalo alado que ela voa por todo lugar e ela se divertindo com aquilo e ele aterrorizado porque ele não tem controle do próprio corpo. Ele começa a fazer várias orações e a velha vai meio que perdendo o poder. E ele vai descendo. Eles pousam na terra, assim que eles pousam na terra, ele começa a bater na véia. Ele vai batendo na véia, machuca a véia demais. Assim que a véia tá bem fraca, a véia meio que vira pra ele e fala: eu não aguento mais. E ela se transfigura em uma moça jovem, muito bonita, da pele pálida, do cabelo muito preto e os olhos faiscantes. E essa moça meio que desmaia. Então ele, assustado com aquilo, sai correndo e volta pro seminário / academia / faculdade onde ele estudava, em Kiev, é o nome da faculdade, o lugar onde ele estudava. E passam-se alguns dias então e chega no seminário uma notícia de que a filha de um senhor, de um coronel muito rico, muito bem abastado, está definhando e morrendo. E que ela pediu pro Comar em pessoa ser buscado lá no seminário de Kiev e levado para a fazenda dela para poder
dar a extrema unção para ela e fazer orações no corpo dela depois que ela morrer durante 3 noites, para poder livrar o corpo e a alma dela de coisas ruins e mandar o espírito dela para os reinos dos céus, esse tipo de coisa. E o cara fica meio estranho, né? Porque embora ele saiba palavras das escrituras, da Bíblia, dos ensinamentos cristãos e tudo mais, ele não tem vocação para ser um homem santo. Ele fez mais os estudos para poder focar na filosofia, mas a filha exigiu em pessoa que ele fosse lá. Então eles buscam ele, levam ele lá para a fazenda onde a filha está definhando. Chegando lá, ela acabou de morrer. E ele vai ter que dar então início às orações noturnas na igreja da fazenda, a igreja local. E qual que é a surpresa dele quando ele chega lá e a filha que faleceu é a mesma moça lá da outra noite, que era a bruxa velha e se transfigurou numa moça jovem. É a mesma moça, aquela pele muito pálida, aquele olho meio faiscante, aquele cabelo muito preto, muito liso, muito comprido. É a mesma moça. Ele fica meio temeroso, ele fica meio assim cabreiro, mas o pai fala: não, você vai rezar porque minha filha exigiu justamente a sua presença, você vai rezar 3 noites aqui no corpo dela, a noite toda, e quando terminar esse trabalho religioso todo, eu vou te pagar com ouro que você nunca viu na vida, uma quantidade de ouro tão grande que você vai ser sossegado pro resto da vida. E a ambição fala mais alto, ele deixa as desconfianças dele de lado e resolve, durante então as 3 noites, rezar no corpo da jovem esquisita, da jovem que ele tem certeza que é a bruxa velha. E a história vai em frente a partir daí, porque o negócio começa a ficar feio, povo. Eu não conto mais nada. Gente, que conto assim incrível, que encontro incrível. Eu, do jeito que eu tô contando aqui pra vocês, parece mais uma história de bruxaria, né, e tudo mais, uma história de folk horror, né? Mas não, embora ela tenha esses elementos, aqui também tem o elemento do vampirismo. A gente vai ter então um elemento aqui do corpo morto voltando à vida. A gente tem todo um burburinho, todas as fofocas ao redor da filha desse cara, essa moça que morreu, que ela era uma bruxa barra vampira, que ela era um ser das trevas, que tinha pacto com o diabo e que bebia o sangue das crianças do vilarejo mais próximo durante a noite, e que ela se transformava em um tipo de cachorro com o corpo humano, mas ela andava como cachorro, ficava com a pele azulada, esverdeada e mordia o pescoço das crianças e bebês da vizinhança para poder beber o sangue deles e ficar mais poderosa. Tem todo esse burburinho ao redor. E tem, como eu disse, né, o negócio do morto voltando à vida. E também tem esse lado de bruxaria dela, que ela tem poderes e maldições, esse tipo de coisa. E tem uma cena no final espetacular, 3ª noite, povo do céu, muito bom, que também tem a presença então de 2 criaturas folclóricas lá da Europa muito interessantes, que é o Upir e o Vurdalak. O Upir é o antepassado do vampiro. É um vampiro meio Nosferatu, sabe? Aquele vampiro bem animalesco, com dentes caninos de rato e orelha pontuda, a cabeça careca, a pele toda enrugada, o Upir. E o Vurdalak é também o antepassado do lobisomem, aquele ser animalesco cheio de pelos, com focinho, garras enormes e dentes pontudos e que surgem durante a lua cheia. Vai ter a presença desses seres aqui também. E, gente, é muito legal. E tem essa criatura que é o nome do conto, né? Vi, que de acordo com as lendas, eu fui pesquisar as lendas da Ucrânia. Essa criatura Vi é um duende gnomo das profundezas da terra. Ele é feito todo de terra, de areia e de ferro. Só que não é o ferro fundido, ferro assim sabe, o ferro escavado diretamente do chão. E esse gnomo, ele tem as pálpebras gigantes, a pálpebra dele fica sempre deitada assim, ela tem mais de 1 metro, e quando as pálpebras dele são levantadas e ele consegue enxergar a pessoa que ele enxerga, ele leva para as profundezas da terra como uma alma amaldiçoada, para poder trabalhar para ele nas profundezas da terra, nas entranhas assim. É um ser bem peculiar assim, né? Bem diferentão. E é o ser que dá o nome ao conto, Vi.
ele vai fazer uma aparição aqui também. E, gente, olha, é um conto incrível, é um conto muito interessante, é um conto que eu achei que se encaixou aqui no nosso projeto Vampiros, porque, vamos lá, ele foi selecionado para essa antologia só de vampiros, né, gente? E dois, o mito do vampiro, a mitologia do vampiro, bem assim, no início mesmo, bem lá atrás, antes dele virar uma figura pop, uma figura da literatura, uma figura da cultura mundial, o vampiro era esse ser que mesclava as suas características entre um ser das trevas que suga sangue e uma bruxa. Muita gente falava que as bruxas viravam corujas e morcegos. E quando elas estavam na forma de morcegos, elas sugavam o sangue de crianças e recém-nascidos para poder viver para sempre. E essa aqui é uma das origens do vampiro no folclore assim, da Europa Oriental, ali, a Iugoslávia, a Romênia, Transilvânia mesmo, esse tipo de coisa. E a figura do vampiro, lá no início, nos primórdios, ela era bem essa mistura entre o vampiro e a bruxa que a gente tem hoje em dia, bem separado, bem definidinho, mas naquela época era bem misturado. E é o que a gente vê nesse conto aqui, com a figura dessa moça pálida, do cabelo preto, que ela é uma bruxa, mas por hora ela age como vampiro, ela tem necessidade de sangue, mas ela também tem poderes de bruxa, ela tem a figura clássica da bruxa velha assumindo o controle dela. É muito legal, é um conto muito bom. Eu sei que esse conto tem nessa edição aqui que eu estou mostrando para vocês, e tem numa edição da Martin Claret que chama Contos Russos Tomo 1. Eu vou ver se eu coloco a capa aqui para vocês poderem ver. Tem nessa edição também, e se eu não me engano, são só nessas duas edições que eu tenho conhecimento de que esse conto está presente. Então corram lá. É um conto que também dá para poder achar pela internet, assim, e-book facilmente. É um conto bem famoso, é um conto bem conhecido. E é um conto assim surpreendente, é um conto que sai do óbvio, que sai da mesmice, que vai para caminhos diferentes. É interessante a gente conhecer, né, o folclore, a cultura de outros lugares, de povos que a gente não tem contato, né? Aqui no Brasil, em específico, a gente não tem muito contato com o povo russo, né? Não falo o povo, mas a cultura em si, né? A gente não conhece muito filme russo, a gente não conhece muita música russa, a gente não conhece muita literatura russa. Não, a literatura russa aqui no Brasil até que é bem famosa, né? Mas não é um meio muito popular. O pessoal aqui tem como padrão a literatura russa como uma coisa de pessoa erudita, uma coisa de pessoa nariz em pé, pré-julgamentos de pessoa que não tem o que fazer, né, gente? E também pré-julgamentos de pessoa que não tem informação, não tem conhecimento, nunca foi a fundo naquilo, mas é o que a gente tem de acesso à cultura russa. E ler um conto desse foi muito interessante para eu poder ver que a literatura fantástica russa também é interessante, me fez ficar curioso em mais literatura russa. Eu vou atrás não só de literatura fantástica, mas de outros viés da literatura, o romantismo, o realismo, o iluminismo. Eu quero ir atrás de outras fontes da literatura russa também. Vamos ver se eu gosto, né, gente? E é um conto incrível, eu recomendo demais, é muito, muito, muito bom. Agora, vamos falar sobre os filmes. Ele teve diversas adaptações assim ao longo da história, mas as mais importantes são Vi, de 1909, esse aqui é um filme perdido, um filme mudo, perdido, não tem em lugar nenhum mais, canto nenhum, infelizmente foi perdido. Tem a versão Vi, de 1967, essa versão é a mais famosa, é a mais fiel, ela é espetacular. Eu assisti ela em conjunto com a minha amiga Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. A gente assistiu em conjunto, foi um filme bastante interessante, um filme peculiar, assim, um filme meio que excêntrico, muito bom, mas que é bastante fiel ao conto. O conto, claro, tem umas coisas a mais, o visual da bruxa é um pouquinho mais fantástico, fantasioso, assim, digamos assim, no conto. Tem essas informações vampirescas da bruxa no conto, que no filme não é tão explícito assim, mas é um filme magistral, assim, um filme muito bom. Tem que gostar de filme antigo, tem que gostar de cinema europeu, porque o cinema europeu é bastante diferente do cinema norte-americano e do cinema britânico. É bem diferente, é menos popular, é menos comercial, é uma coisa mais artística, digamos assim. E é um filme muito bom, é um filme assim divertidíssimo, eu gostei demais.
Tem então a versão de 1996, que é uma animação, é uma curta-metragem de animação, que dizem, essa eu não consegui encontrar, mas dizem ser a mais fiel possível ao conto, que ela é extremamente fiel. E tem uma versão recente, de 2015, que eu não assisti ainda, mas dizem ser muito boa no quesito efeitos especiais, ambientação, cenário e vestuário, esse tipo de coisa. Dizem que ficou muito caprichada visualmente, mas que não é tão parecida assim com o conto. Então, essas são as adaptações do filme, do livro, né, do conto para filme, para animação, para tudo mais. E eu gostei demais da versão que eu assisti de 67, é muito boa, recomendo que vocês vão atrás. Eu tentei postar aqui no canal, mas o YouTube bloqueou, não deixou eu postar, então infelizmente não tem como. Mas espero que vocês gostem aí do conto, é um conto incrível. Então, povo, se vocês gostaram do vídeo, deixa o dedão pra cima aí e até nosso próximo vídeo amanhã, povão. Tchau, tchau!